Solicitando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, conclamando a todos a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento processo número 1 da pauta, prestação de contas de candidato a cargo de deputado federal, PSDB, requerente Ricardo Saad. Doutora Agamenon é o relator, o parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado federal Ricardo Saad, relativo à eleição de 2014. Parecer preliminar. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, as folhas 88/96, proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação, juntou documentos e prestação de contas retificadora conforme folhas 105/210 e 215/216. As folhas 217 e 223, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. Douta Procuradoria requeriu a notificação do candidato para que este prestasse esclarecimento e apresentasse novos documentos. Em cumprimento ao pleito ministerial, o candidato apresentou esclarecimento aos documentos de folhas 244 e 367. Diante da apresentação de documentos contábeis, esse relator encaminhou os autos para a nova manifestação CCIA, que manteve seu parecer pela desaprovação das contas. Dada a nova vista à douta Procuradoria Regional Eleitoral, esta também manifestou-se pela desaprovação das contas do candidato. É o relatório. Senhora presidente, mantém o parecer pela desaprovação. Mantido, doutor. As duas irregularidades remanescentes diz respeito à devolução de cheques da conta de campanha do candidato. Na primeira, CCA e Procuradoria apontaram a devolução por insuficiência de fundos de 7 títulos de crédito emitidos contra a conta corrente de campanha e apresentados ao Banco Sacado em 4 de novembro de 2014, somando R$ 2.272,98. Timado esclarecer tal fato, o candidato manifestou da seguinte forma. Os cheques em questão foram devolvidos após o encerramento da conta bancária eleitoral em primeira devolução, ou por erro formal de assinatura ou data. Os valores totais dos cheques em questão somam R$ 2.278,98, valor esse que representa aproximadamente 0,18% do total do montante gasto em campanha. Em que pesa essa argumentação, a CCIA e a Procuradoria Eleitoral concluíram que restou dúvida acerca da referida irregularidade, visto que o candidato não apresentou os originais das cártulas que teriam sido devolvidas. Além disso, existem outras 6 cártulas que não teriam sido compensadas ou pagas por motivos ignorados, o que poderia, segundo a douta Procuradoria Regional Eleitoral, indicar a prática de calote ou que tais despesas tenham sido pagas à margem da contabilidade oficial com recurso de origem não identificada. Quanto a isso, a CCIA ainda apontou em seu derradeiro parecer que o requerente não comprovou nos autos que os cheques não estão mais em circulação, pois não teriam apresentado as cártulas originais. Afirma ainda que não colacionou prova documental de que os prestadores de serviços nominados nos referidos cheques receberam os valores que lhes eram devidos. Quanto a esses cheques, em relação a esses cheques, o candidato justifica que os cheques foram devolvidos em razão da assinatura que não conferia e foram substituídos por outros, apresentando a cópia da microfilmagem e extrato bancário. Relaciona os 6 cheques que totalizam R$ 37.246,80. Segue aqui, senhores ministros pares, o número do cheque, o valor e a data da devolução. Segundo o candidato, os cheques acima teriam sido trocados da seguinte forma. O primeiro cheque foi trocado, por outro aqui que está indicado. Aqui tem notícia de um deles ter sido cancelado por contrato de trabalhos sem homologação e os outros 4 tem o indicativo aqui, a numeração do número do cheque e da troca que, segundo o candidato, ocorreu. Conferindo os extratos bancários apresentados, verifica que os cheques que teriam substituído os que foram devolvidos foram compensados conforme folhas 292, 304, 323, 325 e 339. No entanto, persiste a irregularidade apontada pela CCIA e corroborada pelo entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, visto que os cheques originais não foram apresentados pelo candidato, o que enseja dúvida
de fato, acerca da circulação dos mesmos na praça. Isso porque, se a alegação do candidato é que os cheques teriam sido trocados ou substituídos por outros, os originais ficariam em seu poder. Entretanto, nada mencionou acerca de tais documentos originais. Cabe, porém, ressaltar que os valores em cheques devolvidos totalizam R$ 39.525,78, o que representa 3,04% do valor total arrecadado e utilizado na campanha, que foi de R$ 1.300.117,50, o que seja a aplicação do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência: uma do Paraná, ficou como relator o Dr. Kennedy de Matos, e que eu só vou mencionar a parte que está negritada: devolvimento de cheques, princípio da proporcionalidade, irregularidade constatada, existência de prejuízo da fiscalização das contas, aprovação com ressalvas. O item 2 diz o seguinte: a devolução de cheques sem indicação de como foi paga a despesa, ou mesmo se foi cancelada, pode ser superada pelo princípio da proporcionalidade face ao reduzidíssimo valor da despesa, com a anotação de ressalvas. Uma outra de Mato Grosso do Sul, firmada como relator o Dr. André Pagnoncelli, no mesmo sentido. A ementa realmente ela é muito extensa. Isso aqui é a ementa, não é o voto, não. E na parte negrita no final ele coloca: não obstante a existência de cheques devolvidos sem provisão de fundos, fato esse desprovido de qualquer explicação na prestação de contas, tem-se que trata-se de parte ínfima das contas, 1,66%, de modo que não é possível falar em falta de transparência ou óbvio a perfeita aferição de origem, administração e destino dos valores financeiros estimados empregados na campanha pelo prestador. Assim, reconheço a irregularidade apontada pela CCA em razão da ausência da apresentação das cartas originais. Entretanto, a obediência ao princípio da proporcionalidade é de se aprovar com ressalvas contas do candidato. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas contas do requerente Ricardo Saad. É como voto, senhor presidente. Senhora presidente. Como vota, doutor Lídio? Com o relator. Doutor Flávio? Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo? Acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz? Com o relator. Doutor Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato Ricardo Saad nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer. Matéria administrativa: alteração da resolução TRE 1394, designação de oficial de justiça, seção de gestão de pessoas. Sua relatora. Trata-se de proposta de alteração da resolução 1394, 19 de 12 de 2013, que dispõe sobre a designação de oficial de justiça no âmbito dessa justiça eleitoral, visando a inclusão dos servidores requisitados como os passíveis do exercício desse mistério, impulsionada pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo. Os fatos e argumentos suscitados pela autoridade proponente indicam a constante dificuldade na designação dos oficiais de justiça pertencentes à Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, para atendimento dessa justiça eleitoral cumulativamente aos seus órgãos de origem. A Secretaria de Gestão de Pessoas informou que a situação reportada assola quase toda a totalidade dos cartórios eleitorais e a própria Secretaria Judiciária deste tribunal, ao que acrescentou que as gestões realizadas com os órgãos do Judiciário Estadual, Federal e do Trabalho não foram suficientes para mitigá-la. Nesse contexto, propõe a possibilidade de servidores requisitados e cedidos serem designados oficiais de justiça excepcionalmente. Pelo parecer de fora, a assessoria jurídica aprovou a minuta de resolução que contempla a alteração sugerida. Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou favoravelmente à pretensão, objeto desses autos, quando ressaltou que a regra a ser mantida é a requisição de oficiais de justiça, evitando-se o desvio de função, medida esta que classificou como excepcional a ser adotado como última opção para evitar a solução de continuidade dos serviços jurisdicionais da Justiça Eleitoral. A Diretoria-Geral, mantendo sintonia com os entendimentos esposados, ponderou para que a designação de oficial de justiça recaia primeiramente sobre o oficial de justiça pertencente à Justiça Estadual, Trabalhista ou Federal,
cumulativamente ao seu órgão de origem, como em segunda opção, os servidores requisitados de outro órgão ou entidade na impossibilidade de designação desses servidores efetivo da Justiça Eleitoral para período determinado e devidamente justificado. Eu estou trazendo um voto, senhores, acatando essa resolução e dizendo, por último, que seguindo essa escala de sugestão e, ao final, seriam designados por um lapso temporal aqueles servidores cedidos. Tá? E eu quero consultá-los se todos estão de acordo. Se tem alguma dúvida que possa sanar. Temos aquele que pedimos lá ao tribunal, né? Ótimo. Pois bem, então o tribunal, por unanimidade, resolveu alterar a resolução 1394, 19 de 12 de 2013, nos termos... Pois não. Bem, aqui a questão o próximo processo administrativo é uma sessão de registro de membros, juiz eleitoral, para jurisdicionar na sexta zona eleitoral de Cáceres. Face de juiz eleitoral da sexta zona de Cáceres, tendo em vista o término do biênio da senhora Graciene Paulino Mazeto Correia da Costa, ocorrido em 26 de 6 de 2015. Estou indicando aqui, por ordem, obviamente, da antiguidade observada, as recomendações de estilo: Vlades Roberto Freire do Amaral, juiz titular da segunda vara, que é quem preenche esses requisitos. Algum voto distante da... O tribunal, por unanimidade, decidiu designar o Dr. Vlades Roberto Freire do Amaral, juiz de direito da segunda vara de Cáceres, para exercer a titularidade da sexta zona eleitoral do período de 2 anos, com efeitos a contar da lavratura do termo de entrada em exercício. Aqui também sessão de registro de membros e juízes eleitorais da 43ª zona, Sorriso, tendo em vista o término do biênio da doutora Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correia, ocorrido em 26 de 6 de 2015, observados os mesmos critérios dito há pouco. Cadê o nome do quem vai substituir a doutora Ana?
Jacossal. Obedecidos os mesmos critérios já ditos no processo anterior, indicando o doutor Jacossal, juiz de direito titular da quarta vara de Sorriso. Alguma objeção? O tribunal, por unanimidade, designou o doutor Jacossal, juiz de quarta vara, para exercer titularidade da 43ª zona pelo período de 2 anos com efeitos a contar da lavratura do termo. Aqui a mesma coisa, término de biênio Diamantino, 7ª zona, biênio expirado na 7ª zona do doutor Geraldo Humberto Alves da Silva Júnior. Gerardo? Engraçado, né? Pois bem, então, com o término do biênio, que acontecerá do doutor Gerardo Humberto, nós estamos reconduzindo o doutor Gerardo para a 1ª e 2ª vara para exercer a titularidade pelo período de 2 anos, com efeitos a contar de 15 de julho. Algum voto divergente? A unanimidade, nós temos o voto da relatora reconduzir o doutor Jacossal. Informo aos colegas deste Tribunal Pleno que no próximo dia 9, quinta-feira, eu não estarei aqui, portanto, a condução da sessão estará a cargo do desembargador Luiz Ferreira. Diga-se de passagem que a conduzirá muito melhor do que eu. E em razão de evento que estarei de capacitação e também encontro com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde temos temas a tratar, inclusive de servidores daqui que acabaram se aposentando e o cargo ficou para ser devolvido, né, para o nosso tribunal, e isso não vem acontecendo, não obstante o fato dos inúmeros ofícios já enviados. Então eu quero deixar aqui já noticiado os senhores que ficará a cargo, portanto, do desembargador a condução dos trabalhos. Pois não. A desembargadora Aparecida já foi convocada, né? Já foi convocada a desembargadora. Deixa a palavra livre. Desembargadora, só para comunicar que eu, a partir de dia 6 até o dia 25, estarei usufruindo das minhas férias. E já até fiz a missão, acho que eu mencionei, já foi mencionado para a Cristiane, e para que fosse solicitada a convocação. Sei que vai ser motivo de muita tristeza, né, tudo mais, tal, mas... Com certeza. Aguentem firme, porque... Boas férias, doutor Agamenon, e muito... Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.